Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos narrando as experiências de André Luiz quando ele se recupera na colônia Nosso Lar, começa a fazer as suas excursões, visitando o plano físico. Isso é narrado naquela obra Os Mensageiros. E nos domínios da mediunidade, continua esse processo de aprendizado de André Luiz para servir. Na verdade, é como se ele estivesse sendo orientado, treinado para poder trabalhar, poder servir. E é isso mesmo. Nós não caminhamos na evolução espiritual sem estendermos as mãos àqueles que estão no plano físico, sem que nós entendamos como se dá o processo de crescimento interior, o próprio desencarnado que está numa condição de lucidez, como já se encontra André Luiz, depois de anos no umbral e depois de passar pela colônia Nosso Lar, ele finalmente se encontra nessa condição de poder entender melhor a vida e poder interferir, ajudar. E nós, que estamos ainda encarnados, temos a bênção de acessar essas informações. O estudo dessas obras, que nos leva à reflexão, tem que nos levar também a uma ação primeiro íntima, de disposição de mudança, de entender a vida como ela é, e essa ação íntima se exterioriza nos nossos atos. Nós, se tivermos assim o mínimo discernimento das coisas, vamos agir de forma mais sábia, usando esse conhecimento a nosso favor. Porque isso é ser sábio, saber usar o conhecimento. O conhecimento em si, se não for bem aplicado, fica como uma informação, nos dá mais responsabilidade. E a partir do momento que nós aplicamos, nós temos uma atitude sábia. Então, que essas lições que a espiritualidade permite que André Luiz nos traz, permita que nós realizemos aquilo que nós chamamos de reforma íntima, que tem que se traduzir em atos, as nossas decisões, um melhor uso do livre-arbítrio. Então, só para relembrar vocês, eu tinha feito uma anotação sobre esses capítulos 19, 20 e 21, porque eles são interligados, contam o drama de uma família. Então, nós temos um casal, Anésia e Jovino. Nós já vimos no capítulo anterior que Jovino, o marido de Anésia, se encantou por outra mulher. E aí, Anésia vive um drama, porque ela percebe essa situação. A mãe de Anésia, Elisa, está num processo avançado, numa doença avançada, num processo de desencarnação. E Anésia, então, tem que lidar com esse drama, sentindo o marido atraído por outra mulher e sentindo Elisa, sua mãe, num processo de desencarnação. E ela tem que dar apoio à mãe, ao mesmo tempo que se preocupa com o marido. Olha que drama, né? Envolvendo a Anésia, que vai encontrar, então, na oração, um ponto de equilíbrio. Ela vai se desdobrar, vai se reencontrar com Aulus, o mentor, com Teonila, que é um espírito que pediu ajuda a Aulus para ajudar a Anésia. Então, ela, em desdobramento, vai ser levada até o marido e vai constatar o que está acontecendo e vai ser orientada, então, por Aulus para uma atitude de compaixão, de paciência, o que é muito difícil numa situação dessa. Então, vamos dar uma passeada pelo capítulo 20, abordando essas questões, e peço que vocês leiam, porque só lendo cada detalhe é que vocês vão assimilar. Eu estou dando apenas um apanhado geral,
para facilitar o entendimento e destacando alguns pontos, tá bem? Então, estamos no capítulo 20, vivenciando esse drama na ótica espiritual. Vamos nos colocar sempre na condição do desencarnado e, enquanto estamos do lado de cá, vamos ter a consciência disso, de que somos observados. Nossos atos, nossas decisões pesam contra nós quando nós usamos mal o livre-arbítrio. Então, o capítulo 20 começa narrando que num aposento uma senhora acusava a aflitiva Dispineia. A pequena Márcia, a filha de Elisa, ou de Anésia, está ao lado da enferma, está ao lado da avó, né? E Anésia, então, a esposa de Jovino, aquela do casal, vai se acomodar junto à sua mãe, a doente, né? Procurando esquecer-se de si mesma. Está esquecendo o seu drama. Ela vive o drama com o marido, mas tem a mãe doente. Então, ela vai ter que se dedicar à mãe, o que é um mérito, né? Ela está vivendo um drama, mas ela tem compaixão, tem um amor pela mãe. Então, ela se esquece do seu próprio drama para focar ali naquele momento na mãe. Então, Elisa está num processo avançado de liberação do corpo físico, vive as últimas horas junto ao corpo carnal. Ela está muito doente, então. Só que Anésia, esposa de Jovino, nesse processo muito triste, não está percebendo algo que está acontecendo. Junto da mãe dela, junto de Elisa, tem uma pessoa. Quem é essa pessoa? É o filho de Elisa, que tinha o vício de embriaguez e foi assassinado. Portanto, é um desencarnado. Então, ao lado da mãe de Anésia, tem um obsessor, e, na verdade, foi a mãe de Anésia, Elisa, que, pelo pensamento, pela vontade, atraiu esse filho, porque ela vê ainda o filho como herói. Ela não tinha a percepção do filho como ele é. Então, o filho está mal do outro lado. Então, há uma obsessão mútua dessa mãe que está desencarnando com seu filho já desencarnado. Uma ligação mental. Não se esqueçam que obsessão é sintonia. Então, os dois estão sintonizados ali. E vai ser narrado esse drama, então. Como eu disse, a genitora se recorda do filho como se fosse um herói e evoca o filho incessantemente, retendo esse espírito, o próprio filho, ao pé do próprio leito. Então, a pobre senhora de fisionomia fatigada acariciava a enferma com palavras de amor. Quer dizer, é a Anésia que está junto da mãe, né? Mas a dona Elisa, sua mãe, parecia aloucada, distante. E Elisa vai falar, então, por que chorar, mãezinha? Né? Anésia, então, é levada em desdobramento, porque ela faz uma oração, ela adormece e vai se encontrar, então, no plano espiritual, conforme eu disse, com Aulus. Mas antes, eles vão perceber que, quando Anésia faz a prece, espíritos que estavam próximos, porque ao fazer a prece, ela emite uma certa luz. Ela atrai alguns espíritos que estão naquela sintonia ali, precisando de auxílio. E da mesma maneira que uma mariposazinha, as mariposas vão para a lâmpada, a prece de Anésia atrai esses espíritos, que obviamente são auxiliados. E vai ser dito assim pelo André, quanto valor no insignificante ato de fé, né? Então, Anésia, que está ali ao lado da mãe, vai abrir um livro para fazer um preparo, né? Ela está num estado muito ali conturbado junto à mãe, vendo a mãe sofrer, e ela vai abrir um livro, aleatoriamente entre aspas. E a Teonila, que é o espírito que foi pedir ajuda a Aulus,
para auxiliar a Anésia, vai intuir, então, a Anésia a abrir uma determinada página, que é justamente aquela página que ela precisa ler. Eu pergunto, já aconteceu com vocês? Tipo assim, vou abrir aleatoriamente. E quando você abre aquela leitura, seja do Evangelho, de um livro de preparo, é exatamente aquilo que você precisava ouvir e você percebe. Isso é muito comum acontecer. Todos nós temos os anjos da guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, como é o caso da Teonila aqui, junto à Anésia, ajudando a Anésia a encarar esse drama familiar. Então, quando a Anésia abre o livro aleatoriamente, cai naquilo que ela precisa. Então, ela, sobre a influenciação da mentora espiritual, mentora dela, que é a Teonila, começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço, da tolerância, e a voz dela estava muito suave, fluente, e sem que ela percebesse, ela, na verdade, está traduzindo o pensamento da Teonila. E aí a filha dela, a Márcia, vai reparar que ela, na verdade, parece estar cercada por uma multidão invisível ali. E a Anésia, então, vai falar assim, minha filha, estamos sozinhas porque a vovó fatigada não nos ouve, mas isso é só aparência. Muitos irmãos desencarnados, certamente, permanecem aqui conosco. Quer dizer, apesar daquela dor toda de ver a mãe partir e de estar com o esposo, Jovino, interessado em outra mulher, ela segura, como a gente diz na gíria, segura a peteca, né? A Anésia se mantém firme, auxiliando a mãe em oração. E em toda situação difícil, tenha em mente o seguinte, nós nunca estamos sozinhos. Então, essa prece de Anésia vai apagar um pouco as suas tristezas. A Anésia vai se desdobrar, ser orientada para enfrentar a situação no lar, tá? Então, Aulos vai dizer para ela ter compaixão, compreensão da situação, porque o marido dela, na verdade, está numa prova, e é então que ela vai ser levada desdobrada e presenciar o marido na presença da mulher. Do lado de lá, a Anésia fica um pouco desconcertada, apavorada com a situação, mas é acalmada por Aulos, é orientada a voltar ao corpo físico. Ela não vai se lembrar disso, dessa situação toda, mas quando ela recobra a consciência ao acordar no corpo físico, ela se vê tomada por uma paz, por uma compaixão pelo marido, uma compreensão. Ela não vai, como a gente diz também na gíria, chutar o balde. Não vai dispensar o marido, porque ela poderia fazer isso, né? Ela vai saber lidar com essa situação. E sempre que nós passamos por uma situação difícil, nós temos que ter cuidado para não tomar decisões precipitadas, principalmente com relação a algo tão sério que é o próprio casamento, né? O encontro de Anésia com o marido presenciando a outra mulher, não se esqueçam que se deu no plano espiritual. No plano físico isso não acontece. Ela vai trazer apenas uma sensação de que algo acontece com o marido. Mas através da prece, através da fé dela, quando ela retorna, ela encontra mais forças para enfrentar essa situação, tá? Ela, então, não vai ter ódio de ninguém, porque ela, sentindo a presença daquela mulher intuitivamente, ela começa a ser tomada, no início, por um ódio, por uma raiva, que poderia se estender para o próprio marido. Mas ela segura isso, né? Através da prece, ela consegue o apoio da espiritualidade, ela não é precipitada e, sabiamente, passa a enfrentar aquela situação. Ela sabe que um escândalo ali seria uma ruína, ela pensa nos filhos também, nas filhas, e isso dá força para ela para acompanhar a mãe. Então ela se concentra na mãe, tá bem? E aí a gente entra no capítulo 21, eu peço que vocês leiam esses
3 capítulos juntos, 19, 20 e 21, que eles têm relação. Então, esse capítulo 21, o título é Mediunidade no Leito de Morte. E começa assim: na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia, com o objetivo particular de socorrer a mãe doente. A mãe dela estava doente. Dona Elisa, então, piora. Eles encontram a Dona Elisa agitada, já num processo de desligação do corpo físico, e sempre no processo de desencarnação, principalmente a pessoa com mais idade e quem tem um certo merecimento, sempre a equipe espiritual está junto. Então, num processo natural de desencarnação, nós temos junto de nós entes queridos dessa vida, de outras vidas, e um grupo espiritual. Porque se no processo de encarnação nós tivemos um planejamento e um grupo espiritual que nos ajudou na encarnação, na desencarnação não seria diferente. Então nós temos várias obras que narram essa situação. Um livrinho muito bom de se ler, bonito, que eu recomendo para todos, é o Voltei, que conta a história do Frederico Figner, que viveu aqui entre nós e a gente conhece na obra como Irmão Jacó, e que narra esse processo de desligamento dele. No caso do Irmão Jacó, quando ele está no processo de desencarnação, quem vem recebê-lo é a própria filha que tinha desencarnado. Quer dizer, ele passou por uma dor muito grande, que é uma perda de uma filha, perda entre aspas, que volta antes dele, né, para a parte espiritual, mas quando ele está desencarnando, quem vem recebê-lo? A própria filha, com outros espíritos, inclusive o Dr. Bezerra, porque ele teve uma atuação muito grande na doutrina espírita, foi uma pessoa que trabalhou no bem. Então, essa obra, Voltei, narra essa experiência do Irmão Jacó, e todo o processo é um livro muito bonito, muito interessante, que eu sugiro que vocês leiam. E aqui no capítulo 21, então é narrado o processo de desligamento da Elisa, mãe de Anésia. Então vamos lá. Então tem um médico junto a Elisa, acompanhando, e ele já percebe que ela está nas últimas, né? Ele diz que a enferma deveria prosseguir com uma medicação de emergência em função da crise e que aquela noite ia ser difícil, sacrificial. E aí já o corpo de Elisa começa a falhar, né? Acontece um processo da uremia, né? Um colapso, porque já não é mais aquelas toxinas, né? Já não são mais bem processadas. E então Teonila está acompanhando esse processo todo junto de Aulus. Só que a mãe de Elisa ainda tem aquela situação, né, da presença do filho que tinha sido assassinado, Olímpio, que é o nome dele. E ela, naquele delírio, já no leito, um processo de desencarne, vai dizer assim: sinto que o nosso Olímpio está conosco. Meu filho desceu do céu. Olha só, o filho dela está mal para burro do outro lado. E ela está dizendo que o meu filho desceu do céu e veio buscar-me. A enfermeira que estava junto dela acreditou no que ouvia, né? E aí a Aulus convida a reparar a comunhão que existia entre o filho desencarnado e essa mãe, a Elisa, que era uma ligação mental, porque Elisa, pedindo tanto a presença do filho, atraiu o filho desencarnado e mal. O filho que tinha sido alcoólatra e que desencarnou assassinado. Então Aulus vai dizer assim: nossa amiga, em sua doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião, e não é nada disso, né? Quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Alcoólatra impenitente caiu ante o revólver de um companheiro, né?
tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia. Desligado da carne, já intensamente minado pelo delirium tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos. Ou seja, o filho de Elisa, desencarnado, ainda procurou o álcool. Aí, quando acontece aqueles processos obsessivos, da pessoa que tem um vício e tem uma pessoa que desencarnou pelo mesmo vício e vai procurar aquelas pessoas para sugar aquelas energias e se transforma num verdadeiro vampiro dessas pessoas, né? Sugando a própria energia daquela pessoa também, que sofre um processo de obsessão. Obsessão é sintonia, um encarnado, um desencarnado, no vício. Então, é o que aconteceu com Olímpio, filho de Elisa. Só que a mãe, agora num processo de desencarne, atrai mentalmente o filho. Só que na visão dela, o filho estava muito bem. Ela não encara a realidade do filho. Então, evocado pela insistência materna, veio parar nesse quarto, onde Elisa, sua mãe, está desencarnando. Então, o que a espiritualidade vai fazer? Numa situação de muita compaixão, vai desligar o Olímpio daquela situação ali, para se concentrar no desencarne de Elisa. Tá bem? Então, esse é um drama que é narrado assim, que acontece com muita gente, pode acontecer conosco. E daí vem aquela questão, né? Nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida com o nosso padrão de pensamento, quebrarmos certas amarras que nos ligam a vícios, a apegos demasiados. O entendimento da vida que essas obras espíritas dão nos ajudam muito para enfrentar essas situações difíceis que todo mundo passa. No caso aqui, olha o drama de Anésia, sentindo o marido atraído por outra mulher e, ao mesmo tempo, tendo que lidar com o desencarne da sua mãe, Elisa. A mãe Elisa, num processo obsessivo do próprio filho, uma obsessão mútua, o filho que tinha desencarnado antes, que era alcoólatra, continua assim do lado de lá, e que foi assassinado. Então, um filho que está muito mal, a mãe apegada ao filho. Olha o drama que existe nesse lar. E do lado de lá, a espiritualidade. Está Aulus, a Teonila, que foi pedir ajuda a Aulus, e o André Luiz aprendendo. Quer dizer, esse drama familiar não acontece apenas às vistas dos desencarnados. Os desencarnados estão atuando, né? Então, o filho de Elisa é desligado daquela situação e vai ser orientado, socorrido de alguma forma, né? Então, André Luiz está aprendendo sobre isso, como acontecem as ligações, né? E Hilário está junto do André Luiz. Não se esqueçam que André Luiz e Hilário tinham sido médicos, e os dois estão aprendendo. Então, tudo isso que é narrado pelo André Luiz, tem o companheiro dele, Hilário. Os dois saíram do nosso lar e estão sofrendo esse processo de aprendizado para poderem servir. Então, eles estão vendo a vida agora na ótica dos desencarnados, né? E aí Hilário vai falar assim: céus, compadecido, né? Como relegar uma velhinha doente à aprovação dessa ordem? Não vai ser isso uma grande injustiça? A gente pensa logo, né? Uma injustiça, essa mulher está uma velhinha desencarnando, o filho ainda em cima. Aí o Aulus vai dizer: concordo em que é lamentável o quadro sob o nosso exame. Entretanto, ninguém traz as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Certo, apresenta-se na configuração passageira de uma anciã, penetrando a antecâmara da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam segundo princípios claros e definidos. Então, Aulus está dizendo,
pode ser as vistas dos encarnados uma velhinha, como poderia ser as vistas dos encarnados uma criança, mas todos são espíritos imortais com muita história e muitas vezes repetindo erros, né? E Aulus vai dizer, muitas vezes pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. Isso é outra coisa, vamos tomar cuidado com o que nós pedimos. Quer pedir ajuda espiritual? Eu já disse antes, pede para Jesus, para Francisco de Assis, para Dr. Bezerra, para esses que vocês sabem que estão na sintonia do Cristo. Pedir ajuda para parente, como vai estar esse parente? Então vamos ser mais exigentes, vamos pedir logo para quem a gente sabe que está bem. Vamos pedir para Deus, não tem erro, né? Para Jesus, não tem erro. Mas a dona Elisa está ligada ao filho, atraindo o filho, né? E aí tem algo que não é só o amor, porque é natural haver o amor entre mãe e filho, né? Aqui há um pensamento quase que doentio. Ela certamente sabia da condição do filho, mas não reconhece isso. Ao invés de, durante a vida, ter feito prece para o filho, em favor dele, ela continua apegada a ele. Então, no momento do desencarne, ela está sofrendo a continuidade desse apego. Na verdade, é isso. Então, como eu disse, Aulus usou a sua capacidade para desligar o Olímpio da mãe da Elisa e foi se concentrar, então, no desencarne de Elisa. E ele constata que as coronárias estão nas últimas, o coração de Elisa está nas últimas, né? O miocárdio não mais reage ao influxo magnético, o processo anginoso alcançou o fim. Quer dizer, finalmente o coração de Elisa está parando. Reparei que a agonizante estimaria conversar com a filha, né? Com a Anésia. No entanto, em coercível sofrimento, constrangia-lhe o tórax. A língua não mais lhe obedecia ao comando íntimo. Elisa, mãe de Anésia, não conseguia nem mais falar. E aí ela teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo. Ela falou, não tem... Aí a Elisa se dá conta, já paralisada, eu estou indo embora. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, reviu apressadamente o passado. É aquele filme que passa da vida, né? Todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza reapareceram de inesperado na sua memória. Incapaz de entender-se com a filha, desejou despedir-se de velha irmã que residia a grande distância. Então, Anésia, por sua vez, sob a influência de Teonila, percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre e, enlaçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. Que dor de Anésia, né? Vendo a mãe partir, ainda vivendo aquele drama com Jovino, seu marido. Então, o que está sendo narrado aqui é uma situação dura que muitos de nós passamos, né? Quando não é pior. Então, Dona Elisa finalmente se projeta, ela se desdobra, né? Ligada ainda a um corpo físico por um laço de prateada substância. É o chamado cordão de prata. Então, repetindo aqui algo que eu já falei várias vezes, no processo normal da nossa vida, o corpo espiritual está ligado ao corpo físico. Quando a gente dorme, o corpo espiritual vai passear, ele se desliga do corpo físico e fica ligado ainda ao corpo físico por um cordão de energia, um laço fluídico. Quando a gente acorda, o corpo espiritual volta e a gente desperta. Eu sempre pergunto, quem é que já não teve a sensação de, ao acordar, está caindo no corpo? É isso, o corpo espiritual volta muito rápido. Mas na desencarnação, quando o corpo físico vai perdendo a vitalidade, o corpo espiritual vai se desdobrando. E esse cordão de prata são os últimos elos, na verdade, de fluido vital. Quando acontece a desencarnação definitiva, se rompe esse cordão. Mas enquanto o espírito ainda está naquela situação agonizando
que ainda não se desligou, ele se desdobra e pode ir a algum lugar, mas ainda está ligado ao corpo físico, né? Então, a dona Elisa queria ver a irmã, e ela, então, vai desdobrar, e Aulos, então, com o grupo lá, com o André Luiz, com o Hilário e com a Teonila, vai acompanhar. Então, dezenas de quilômetros são vencidos, dona Elisa desdobrada, e ela vai procurar, então, a irmã, e vai falar assim, Matilde, Matilde, isso é dona Elisa, já desdobrada, e a recém-chegada tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Ela não consegue despertar a irmã, que está dormindo, né? Então, ela vibrou algumas pancadas no leito da irmã, ela consegue, de alguma maneira, sensibilizar a irmã, que acordou de repente. Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras, pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, né? E ela se reerguendo, inquieta, né? A Matilde, irmã da Dona Elisa, vai falar assim, Elisa morreu. Quantas vezes não aconteceu isso? Alguém que perdeu um ente querido, de repente, fulano faleceu. Estou sentindo isso. O que é isso? Ele vai explicar aqui. Temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Vai dizer que são os fenômenos de monição. E isso, na verdade, se dá pela transmissão de ondas telepáticas. Então, é um processo mental de dois seres que têm afinidade. Principalmente aqui, Elisa desdobra e vai encontrar com a irmã, né? E a irmã, então, a Matilde, vai perceber no momento, minha irmã desencarnou. Já aconteceu com vocês uma situação parecida? Pode ser que aconteça, né? É o que a gente chama de intuição, que na verdade, nesse caso aqui, é uma ligação mental. Nós temos exemplos, não de desencarne, de situações, um caso muito típico é de gêmeos, que eles têm uma ligação muito grande, que começa no ventre da mãe, uma ligação fluídica. Então, os bebês nascem, são gêmeos, e às vezes um está distante, e o que um sente lá, o outro sente aqui. Isso às vezes acontece entre mãe e filhos, né? Meu filho está em perigo, né? Ou aquela preocupação, o filho saiu para uma festa, a mãe fica preocupada, e muitas vezes é uma ligação fluídica lá, meu filho está fazendo algo errado, eu não estou tendo uma sensação muito boa. Isso acontece muito. E no desencarne é relativamente comum essa sensação que alguns têm, fulano desencarnou, né? E todo mundo sabe também, já falamos aqui, não é narrado no livro, mas vale a pena falar, que quando uma pessoa, por exemplo, está no hospital e está num processo de desencarne, a família muitas vezes fica pedindo pela pessoa, não libera a pessoa, ao invés de fazer aquela prece, né, pedindo ajuda da espiritualidade, mas naquela célebre frase do Pai Nosso, que seja feita a vontade de Deus. Se fulano tiver aqui agora, que seja assistido, mas se for possível, que tenha uma melhora, sempre tem uma esperança, né? Mas essa esperança, essa coisa excessiva do apego da família, não liberando aquela pessoa, faz com que às vezes a espiritualidade faça o seguinte, vai lá no leito daquela pessoa, dá uns passes transmitindo energia vital, e aquela pessoa que está no leito dá uma melhorada. E aí fica todo mundo feliz, fulano melhorou, deu uma melhorada, e todo mundo relaxa. Alguém, às vezes, que está junto àquele leito, vai descansar em casa naquela noite, o pessoal que está de longe relaxa, a espiritualidade vai lá e desliga aquela pessoa. É aquela melhora que a pessoa dá, que na verdade é para facilitar um desligamento. O que a espiritualidade fez? Ao dar o passe naquela pessoa, ela dá uma melhorada, as pessoas relaxam e quebram a sintonia mental que prendia aquela pessoa, e a pessoa é liberada. Percebam como é que é forte essa coisa da influenciação mental, da sintonia, que nem sempre, isso é lógico, as pessoas que estão ali
estão até fazendo oração para aquela pessoa que está no leito, mas muitas também estão prendendo aquela pessoa, né? Então, Elisa, que está num processo de desencarne, vai ver sua irmã Matilde, que sente essa situação de que a irmã está desencarnada, né? Então, Dona Elisa, após liberar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, qual se o corpo distante lhe reclamasse a presença, a feição do que ocorre num caso de desdobramento vulgar, voltou de imediato à casa. E ela está sendo seguida de perto, né? Pelo Aulos, pelo André Luiz, pelo Hilário e pela Teonila. E Hilário e André Luiz estão aprendendo com aquela situação ali. No aposento familiar, Elisa quis reaver o veículo físico, satisfazendo seus velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, quer dizer, o corpo físico dela está aqui. Ela tinha desdobrado para ver a irmã, a Matilde, voltou e fica ali próximo ao corpo físico, próximo ao leito. Ligada ainda aos despojos pelo tênue fio a que nos referimos, o cordão de prata. A recém-desencarnada, de alma opressa, quer dizer, ainda tinha uma ligação fluídica, mas está praticamente desencarnada, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento. Indecisa e agoniada, sem saber definir se estava vivo dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Outros amigos espirituais penetraram a câmara. Aulos consultou o horário e acrescentou: voltemos, nada mais nos cabe fazer. Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a nossa amiga recém-liberta e indagou: não podemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Ainda tinha aquele cordãozinho, né? Aulo vai dizer: não. Esse elo tem a função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço de libertação última. A eles compete o toque final. Então, Aulo está falando para o Hilário: olha, tem uma equipe espiritual específica designada para isso. Não nos cabe isso, né? E esse laço ainda tem uma função. E acompanhando o instrutor, retiramos-nos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. Então, Elisa, mãe de Anésia, seria desligado daquele laço, o último laço, por essa equipe espiritual específica. E todos nós, é o que eu disse, ao desencarnar, temos um grupo que vem nos visitar, sempre tem um ente querido junto. Por isso é muito bom nós termos parentes, pessoas que nos amam, que estejam bem na espiritualidade. Por isso é muito importante nós estarmos bem, porque além de nós nos sentirmos bem, nós vamos poder ajudar, efetivamente ajudar nossos entes queridos que continuarem na carne. Nós não vamos fazer isso sozinho. Vamos estar acompanhado com um grupo espiritual. Muitas vezes estamos vindo até uma pessoa querida nossa que está desencarnando, mas ainda não temos nem muita condição de ajudar ali. Mas nós vamos aprender, vamos orar. E que bom quando nós estamos na condição do lado de lá de receber um ente querido, né? Que felicidade também para quem está desencarnado, está bem do lado de lá, saber que vai poder receber um ente querido, principalmente se esse ente querido estiver bem também. São os reencontros que acontecem. Agora, quando nós estamos bem do lado de lá, que tristeza quando vê um ente querido desencarnar mal, né? E às vezes vai para o chamado umbral. Nós vamos até lá e esse ente querido não tem uma vibração para nos perceber. E aí nós temos que ter todo o amor, toda a paciência para aquele espírito que está mal no umbral passar por um processo em que ele próprio, no determinado momento, vai despertar, vai pedir ajuda e vai ser resgatado.
É o que aconteceu com o André Luiz, né? A mãe dele o visitava e ele não percebia a mãe, que a mãe estava num plano superior ao nosso lar. Depois de 8 anos, André Luiz é resgatado, ele faz uma prece, é levado para a colônia Nosso Lar, que está numa posição intermediária entre umbral e um plano um pouquinho melhor, e ele vai passar as experiências dele no Nosso Lar até despertar. E aí sim a mãe dele vai ser levada até lá, ela, na verdade, tem condição espiritual para isso, vem de um plano superior para o Nosso Lar e vai reencontrar o filho, o André Luiz. E aí ele tem aquela surpresa, né, de ver a mãe. Mas a mãe está muito bem. Ele demora para ficar bem, passa 8 anos no umbral, está no Nosso Lar se recuperando até reencontrar a mãe. E daí em diante ele vai passar por situações até chegar a esse ponto em que ele começa a acompanhar no plano físico as situações de vida, vai sendo levado junto com seu companheiro Hilário, que como ele foi médico, e os dois estão aprendendo muito. Agora, que bom quando nós ainda estamos encarnados e já estamos aprendendo aquilo que André Luiz precisou desencarnar para aprender. Já pensaram nisso? Principalmente se nós já começamos a aplicar esses conhecimentos na nossa vida. Então, reflitam bastante sobre as coisas que vocês estudam, porque eu também estudo o tempo todo e sou um eterno aprendiz. Nós somos eternos aprendizes. E que bom quando nós lemos uma obra como Os Domínios da Mediunidade com outros olhos. Você não está lendo uma história qualquer, você está vendo a realidade da vida, aquilo que muitas vezes levamos séculos e séculos para encarar. Quando nós começamos a ter uma desencarnação mais lúcida, como está agora o André Luiz numa situação, no umbral ele ainda estava muito perdido, mas agora ele já começa a ter alguns méritos, começa a trabalhar na colônia Nosso Lar, começa a ser preparado para os serviços que ele vai prestar, para o seu próprio crescimento espiritual. E um dia André Luiz vai reencarnar. Será que ele vai reencarnar por esses anos agora, nessa fase de transição planetária? Creio que sim. Nós não temos ainda nenhuma informação da reencarnação do André Luiz. Já temos do Emmanuel, né? Que reencarnou no ano 2000, em que então agora já é um homem, já saiu da adolescência, e segundo nos falou Chico Xavier antes de desencarnar, ele iria desempenhar uma missão no campo do ensino e certamente como médium. Então, daqui a um tempo, aqui no Brasil, uma pessoa que, vamos dizer assim, que é especial para nós, vai começar a se destacar nesse meio espírita. Certamente ele vem no meio espírita e será o nosso Emmanuel. Que maravilha, hein? Reencarnado, passando por suas experiências, seus desafios. Então, assim como Emmanuel, outros espíritos estão vindo para nos ajudar também, tá bem? E aí nós vamos entrar no capítulo 22, que tem como título Emersão do Passado. Então, nesse tempinho que nos resta, eu diria para vocês que na jornada do espírito, nós temos que desenvolver no campo do conhecimento e do amor. Vocês já entenderam a importância disso? Tudo isso que a gente narra, essa experiência da Anésia com a mãe dela, Elísia, a experiência dela com seu marido Jovino, ela tendo que encarar essa dor, esse drama familiar, ela está numa situação espiritual melhor do que os outros, melhor do que sua mãe, melhor do que seu marido. E ela, no fundo, é o ponto de equilíbrio. E ela vai saber lidar com essa situação porque ela está conectada com a espiritualidade. Ela não está sozinha. Que isso sirva para todos nós, para vocês que estão assistindo, que passam pelos seus dramas familiares. Tenham paciência, tenham compaixão, tenham fé e cultivem a sintonia com os espíritos superiores. Como boas leituras, estudos como esse, Evangelho no Lar e, sobretudo, naquela batalha íntima que nós temos, todos nós, que travar para
vencer as nossas más tendências e podemos progredir moralmente, espiritualmente. E todas essas dores um dia vão ser vistas como coisas do passado, como experiência. Dor, dificuldade, sofrimento é experiência. Vejam a vida como uma grande experiência, como uma grande oportunidade de crescimento. Não caiam perante as dores. A gente sofre, nós choramos, mas vamos ter coragem, vamos ter fé. Porque são lições. Quem se sintoniza com o alto e começa a desenvolver o amor no coração, vence todas as dores, todas as dificuldades. Usem o trabalho, o serviço que vocês podem prestar numa instituição qualquer, religiosa ou não, mas vocês que são espíritas, você tem a casa espírita com 1000 oportunidades de trabalho. E quando a gente trabalha numa casa espírita, nós estamos ali cercados por espíritos elevados que vão nos acompanhar nesses nossos dramas. E nós vamos ter assistência sempre deles. É fundamental estarmos conectados com o alto, porque muitas vezes sozinhos nós não conseguimos lidar com as nossas dores, com os nossos dramas, a nossa solidão, com as injustiças, as decepções, que por estarmos junto a espíritos ainda em processo de elevação, nós somos suscetíveis a sofrer. Isso quando nós não causamos dor aos outros também. E aí entra a questão do perdão, da indulgência, perdoar para ser perdoado, né? Lembrando do Pai Nosso. Então, tenham bastante força, usem o conhecimento a favor de vocês. No próximo estudo, nós vamos iniciar o capítulo 22, que tem como título Imersão do Passado. Leiam essa obra maravilhosa, reflitam sobre tudo. Quem tiver dúvidas, aí nos comentários, estarei à disposição, mas que Jesus dê muita força a vocês. E vamos agradecer, né, ao André Luiz, ao Hilário, ao Aulos, por essas lições que eles trazem para nós também. E esse é o grande legado da obra mediúnica, né? E no caso aqui do Chico Xavier, que nos deixou mais de 500 obras já registradas. Que Jesus abençoe o nosso querido Chico Xavier pelo esforço, né, de deixar 530 e poucas obras maravilhosas, como nos domínios da mediunidade. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.